vocês, né? E o pessoal falando do Gabigol, e daí Fla-Flu, final Fla-Flu, Gabigol e Fred, né? Fred com boa marca, bons números. E assim, vocês já falaram, para o Zé o maior atacante do futebol brasileiro, para o Pedro o principal nome do futebol brasileiro nesse momento. E a gente tem do outro lado o Fred, óbvio que a final Fla-Flu é um contexto muito maior do que apenas Gabigol e Fred. A gente vai falar muito sobre essa final, inclusive, ao longo da semana. Mas trazendo o Fred, qual o tamanho de um duelo desse, Bueno, e vale para todo mundo também? O cara com 24 anos, voando, artilheiro, e um que faz gol há 15 anos. Então, assim, fases diferentes, obviamente times diferentes, mas qual o brilho desse duelo Gabigol e Fred, ô Bueno? No futebol brasileiro atual, futebol que a gente vê aqui, esquece os brasileiros de fora, isso é o creme de la creme, né? Como diriam, né? É quase que um luxo. Olha na Libertadores. O Fred que começou... Olha lá, o Zé quer falar como é que é? Repeat after me, creme de la creme. Ele vai zoar. Repete aí pra mim, por favor, que esse é um... Repete, por favor, mas faz o biquinho, de novo, vai. Então, porque o Zé é bom de italiano, o francês dele eu não sei. Não, mas... Entendeu? Ó, somos internacionais aqui, hein? Então, olha só que barato. Olha só que barato. E se tiver um Fla-Flu na Libertadores? O Fred chegou a 21 gols na Libertadores, ele marcou 3 gols importantes, todo gol é importante, mas na Libertadores deram vitórias, como foi na Colômbia pro Fluminense. O Fred chegou a 21 gols, ele é o terceiro brasileiro com mais gols na história da Libertadores. Quem tá um pouquinho atrás dele, com 17 gols e com uma idade muito menor, é o Gabigol. Então, tanto o Fred quanto o Gabigol, nessa temporada, devem escalar ainda mais, podem escalar essa lista de grandes artilheiros da história do futebol brasileiro na Libertadores. Em Campeonato Carioca, claro, o Fred tem mais rodagem em tudo, em brasileiro e em carioca, tem mais idade. Mas o Gabigol, pelo potencial que tem, pela idade menor que tem, a tendência é de ultrapassar. E pode, quem sabe, ultrapassar o Fred até na seleção. O Fred foi titular numa Copa do Mundo realizada no Brasil, ele era o cara para ser o homem-gol. O que talvez venha a ser o Gabigol em 2022. Se a carruagem continuar dando dessa forma, jogadores da Europa não se firmarem ou não tiverem um desempenho tão bom, o Gabigol continuar voando aqui, vai ser a vez dele. É meio que uma troca de bastão. Só que o Fred já deu alguns indícios, além da identificação enorme com o clube. Isso é muito legal nesse duelo. Não só dois caras que fazem gol e tem história e tem números, artilheiros de campeonato nacional, carreira do Fred até diria que bem sucedida na Europa, do Gabigol não, mas tem tempo de recuperar isso. Mas são dois caras que são ídolos das suas torcidas, os caras são identificados com os clubes. Você fala Fred, por mais que ele tenha jogado no Galo, no Cruzeiro e tal, a imagem que vem é ele com a camisa do Fluminense. É ele ídolo tricolor, o segundo maior artilheiro da história do Flusão. Ele carrega muito do simbolismo, do peso do tricolor em decisões, em clássicos, sobretudo contra o Botafogo, né? Ele virou carrasco. E o Gabigol é o grande ídolo deste século, para mim, sem dúvida, do Flamengo. Todo respeito ao Adriano, ao Pet, a quem veja outros nomes. Nesse século, para essa geração de flamenguistas, nada simboliza mais o Flamengo do que o Gabigol. O Zico é outro patamar, é outra história. Neste século, para essa geração, o Gabigol é a grande referência. Então, se você transforma hoje o que é Fla-Flu, vamos colocar isso em forma de jogador de futebol da atualidade. É Gabigol contra Fred. Nenhum outro jogador do Flamengo ou do Fluminense vai representar tão bem esse tradicional duelo quanto o embate desses caras, que ocupam a mesma posição, que têm a mesma vocação artilheira, o mesmo, talvez, grau de idolatria para suas torcidas. Então, um confronto espetacular. Vai ser o creme de la creme para o Zé curtir na final do Carioca. Pedro, eu queria que você falasse um pouco sobre esse duelo Fla-Flu, até como carioca nessa bancada, assim, o valor para o Rio de Janeiro, no momento que a gente fala de um Flamengo muito poderoso e de rivais enfraquecidos, de um Fluminense que fez um ótimo brasileiro, começa bem na Libertadores,
a importância desse Fla-Flu, né? Que é realmente um clássico sonoro aí para qualquer estado, né? O Fla-Flu tá na boca, a gente cresce falando desse nome da liga, né? O clássico tem um nome legal. Qual o tamanho desse jogo, pensando nisso, de ter um Fluminense que desafia o Flamengo, porque não há futebol sem rivalidade. Então, qual o peso desse jogo, Pedro? É Fla-Flu, como você falou, é sonoro, mobiliza, vai ser falado a semana inteira. O Bubu já sinalizou bem o tamanho desse embate, Gabigol, Fred, mas a gente não pode fugir da realidade. É um estadual esvaziado. Não é um estadual como há 20 anos atrás, há 25, há 26 anos atrás. É um estadual que numa primeira semana talvez o Flamengo tenha que fazer uma opção de uma peça ou outra ainda desgastada fisicamente, de olho na Libertadores. O Fluminense, a mesma coisa. O estadual vai bater ali em final de semana, às vésperas ali das 2 últimas rodadas da fase de grupo da Libertadores. Um sábado à noite por opção de TV, mas também por uma opção de clubes, confederação, para um descanso maior, porque tem time que joga na terça-feira pela Libertadores. Então tem toda a magia, a aura de um Fla-Flu decidindo o Campeonato Carioca, que são os 2 melhores times do estado na atualidade, independente se a gente pode querer comparar em que patamar está o Flamengo e que patamar está o Fluminense, são os 2 maiores, mas é um Fla-Flu, querendo ou não, esvaziado. E não adianta o torcedor, ninguém ficar bravo porque a gente está falando que é esvaziado, porque tem um contexto. Não é que o campeonato não vale nada, que o jogo é ruim, que a gente vai esquecer. Não, a gente vai valorizar muito, inclusive a gente já está debatendo desde segunda-feira para uma final de sábado. Só que é um contexto que hoje, por N situações, tira um pouco desse peso do campeonato estadual. Infelizmente, a gente não vai ver aquele Fla-Flu de 95 do gol de barriga, ou a gente não vai ver o Fla-Flu dos melhores tempos da década de 80, mas a gente ainda vai ver um embate muito interessante. Vai ter sim uma situação de Fred e Gabigol, vai ter sim uma rivalidade, vai ter sim uma disputa, e quando tem aqui a taxa aqui embaixo sobre mínima, razoável ou possível, é muito possível. Basta a gente olhar um ano atrás, no mesmo cenário de pandemia, com elencos parecidos, é claro que tem mudanças, mas com simbolismos de diferenças táticas parecidas, o Fluminense encrencou, o Fluminense ganhou uma Taça Rio, onde o Flamengo poderia ganhar para evitar uma final de estadual. E quando se trata de Fla-Flu, é um Fluminense que até desacreditado fez frente ao River Plate. É um Fluminense que entrega hoje muito de um espírito, sabe, de guerreiro, de como a torcida gosta de falar. É um Fluminense que não vai se curvar ao Flamengo, que não vai entrar devendo tanto respeito além do necessário para a gente achar que o Flamengo vai entrar e construir um placar com facilidade. Eu acho que serão 2 jogos, sabe, disputados. Acho que o Flamengo tem mais time, acho que ninguém é maluco de pensar o contrário. Acho que numa matemática, num cálculo racional, o Flamengo tem o seu favoritismo. Só que eu acho que é um duelo muito aberto. O Fluminense pode tranquilamente aprontar alguma coisa para cima do Flamengo. Tudo por esse cenário de luta, um time bem arrumado, um time que sabe chegar e aproveitar as poucas chances que tem, em que pese e precise resolver. O Bueno tem comentado bastante jogos do Fluminense na Libertadores aqui nos nossos canais, então ele pode falar também, precisa resolver algumas situações de linha defensiva, que já foi melhor em outro momento, não está tão firme, bola aérea, bola em profundidade. Isso a gente sabe que o Flamengo tem com bastante qualidade, mas acho que quando chega lá na frente, nos poucos momentos que tem a bola, sabe resolver. A gente está falando de um Fla-Flu. A gente não está falando de um jogo isolado, de meio de tabela, de gente poupando, não. É uma final. Então, é uma final, acho que o Fluminense não vai ficar tão distante, e tem muita chance, é claro. Não estou dizendo aqui que é favorito, mas pode tranquilamente bater de frente, como bateu há um ano atrás, e como vai bater sempre que tiver uma mínima condição num clássico, numa final contra o Flamengo. Quanto de chance? Mauro, quanto de chance? Respondendo a da tela aí, mínima, razoável ou possível? Não, é possível sim, eu entendo o que o Pedro diz, né, do campeonato está esvaziado, mas acho que a grandiosidade do jogo, do encontro entre eles não se perde aí, e acho que desta vez é mais possível ainda ao Fluminense do que foi no ano passado. Eu acho que o time está até melhor do que estava no ano passado. O Flamengo, poucas diferenças, mas eu digo pela circunstância do momento, pós-pandemia, vem mal treinado, já vai ali para a decisão, etc. A circunstância daquela decisão é diferente de agora, então acho que o time do Roger está mais bem preparado para isso. É claro que continua o favoritismo. Não, favoritismo existe. A gente vive falando aqui todo dia que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, o Flamengo joga o melhor futebol, não é porque vai numa final agora que a gente vai dizer, não, está 50-50. Não, aí não faz sentido. Mas que é possível o Fluminense surpreender, com certeza. E até por ter o Fred aí agora, enfim, confio muito nesse time, o Kaique voando. Eu acho que o time
vai encarar. Vai encarar de frente a frente, vai se lançar? Não sei. Aí vai ser a estratégia do Roger, como é que ele vai fazer para tentar evitar que se confirme o favoritismo do Flamengo. É favorito, mas com certeza pode sim perder. É possível o Fluminense aí em 2 jogos conquistar esse título. Acho o Fluminense hoje mais forte do que no ano passado. E Zé, jogando para você, Zé Bueno, uma trajetória de um clube centenário, a gente está falando dos grandes clubes do futebol brasileiro, a imensa maioria com trajetória centenária, ela é feita de melhores momentos, né? Aquelas imagens que ficam icônicas. O título pode não ser o maior da história, mas alguém fala aqui na história do Corinthians o gol do Basílio, fim da fila, não é top 5 de gols, se não é top 3. E olha que teve gol de Libertadores, de Mundial, de Brasileiro, Copa do Brasil. O que eu ia te perguntar é o seguinte pro torcedor fluminense. Fluminense ganha um Carioca de um time mágico. É uma safra mágica do Flamengo que daqui 40 anos a gente está olhando, 2019, 20. É jogo, por mais difícil do calendário, tem Libertadores e tal. O torcedor tricolor olhar e falar, é jogo histórico. Ganhar do Flamengo vira uma história para contar nessa caminhada centenária de um clube como o Fluminense? Sim, uma coisa é a organização, como o Pedro falou, né? A organização e a pandemia. Outra coisa é o resultado. O resultado vai ser comemorado e tem que ser comemorado. É um resultado histórico. Por tudo aquilo que vem acontecendo, é um resultado histórico. O Fluminense vai jogar com o Flamengo como jogou contra o River. Se você analisar, o favoritismo é o mesmo. Aquela coisa, o River, o Fluminense foi lá e jogou. Então, a gente tem que separar as coisas, né? O valor da federação e a pandemia. Infelizmente, a pandemia esvaziou os estádios, né? E outra coisa é o resultado. Se o Fluminense conseguir ganhar do Flamengo, é um resultado histórico. E o torcedor fluminense vai tirar sarro, vai fazer os memes, vai fazer tudo que tem direito porque ganhou e vice-versa. Se o Flamengo ganhar, vai fazer isso também. Agora, existe uma diferença. Se o Fluminense ganhar, quer dizer, se o Fluminense perder, para o Flamengo, tranquilo, é o resultado esperado. Se o Flamengo perder do Fluminense, já é diferente dentro do clube. Já é diferente, porque a obrigação nesse caso é do Flamengo. E aí já não vou dizer que vão começar a criar pelo em ovo, criar crise, não é isso. Mas já se começa, peraí, perdemos para o Fluminense. Aí é aquela história que eu vou falar, muitas vezes isso é uma fala do treinador, né? Perdemos na hora errada, entendeu? Mas essa hora errada pode gerar um desconforto dentro do vestiário. Para o Fluminense, se o Fluminense perder, todo mundo vai falar um resultado normal porque está jogando contra o favorito. Então, eu acho que se o Fluminense ganhar, tem que comemorar sim, como o Flamengo. Se ganhar do Fluminense, tem que comemorar. Não pode, os times não podem, os jogadores não podem se deixar abater por conta da falta de público e da organização. Infelizmente, eles não têm culpa disso. Eles têm que comemorar o trabalho que eles fazem em campo. E aí, Bueno? Mas sobre essa pergunta que está aí, ganhar do Fla seria histórico para o Flu? Eu conheço o torcedor tricolor que vai ficar ofendido com esse histórico. Porque o tricolor brinca, né, de que ganhar Fla-Flu é normal, né? E se você pega, mesmo nessa fase recente do futebol carioca, em que o Flamengo está anos-luz na frente dos rivais, o Fluminense vira e mexe e consegue dar uma espetadinha, consegue dar uma dificultada. Ano passado, esse ano, aí você vai falar, mas o Flamengo botou time reserva, botou time alternativo, não estava levando a sério. Mas o Fluminense, diferentemente do Vasco, que foi ganhar agora depois de 17 jogos, do maior rival, e do Botafogo, que tem dificuldade de ser competitivo, o Fluminense, com todos os seus problemas, limitações, muitas vezes com um time muito jovem, sempre Xerém salvando o Fluminense consegue incomodar o Flamengo, mesmo nessa situação de desigualdade econômica, de poderio e tudo mais. Então, eu tô falando aqui, pode ser uma coisa jocosa e tal, mas para alguns tricolores, ganhar Fla-Flu é normal. Eu não sei o quanto... Olha lá, se você pegar aqui nos últimos 10 clássicos, a diferença não é tão grande. O rubro-negro pode falar, poxa, mas a gente perdeu jogos pro Fluminense utilizando o time alternativo, time reserva, time garotos, mas o fato tava lá a camisa do Fluminense, conta pra história do Fla-Flu. Tá na história. Então, o Fluminense
ele se acostumou, mesmo numa época de vacas não tão gordas, e hoje a vaca do Fluminense já está um pouquinho mais robusta. Olha o pacote de reforços que o Mário Bittencourt conseguiu trazer para esse ano para o clube, requintando um elenco que está fazendo um papel bacana na Libertadores num grupo difícil. Então, quando começou o Carioca, muita gente falava, não tem disputa, não tem equilíbrio, o Flamengo não tem como perder, é uma obrigação. Hoje a gente está discutindo aqui se a chance do Fluminense é boa, se é razoável, se é bem possível. Quer dizer, o Fluminense, pela história, já teria chances e oportunidades de ser campeão carioca. Só que a bola que ele está jogando, né, o estágio em que ele chegou nesse momento, o credencia, sim, a jogar de igual para igual. Assim como o Flamengo era, digamos assim, azarão contra o Liverpool e jogou de igual para igual. E perdeu. Inclusive, eu não sei quem chamou, não sei se foi o Bueno. Foi o Bueno que fechou. Ô Pedro, inclusive pegando esse gancho, o Fluminense empatou com o River em casa, mas é o River. Você acha que o Fluminense, pegando essa pergunta, jogar de igual para igual, aí eu jogo para você assim, igual para igual, assim, indo pro jogo, assim, o Fluminense, até porque o Campeonato Carioca, se a gente pegar, ele historicamente é de grandes jogos, né? Ele é de jogos, 3-2 aqui, 2-2 e tal. Você consegue imaginar o Fluminense, vamos jogar o Flamengo? Vamos pro pau, se é pra perder, ou não, vamos ficar e jogar em contra-ataque. Como é que você imagina a postura do Fluminense para pegar o Flamengo? Antes de qualquer coisa, a gente precisa... Eu não vou entrar nessa de igual para igual, porque se tornou uma coisa quase que jocosa. As pessoas... Exato, exatamente. Sinta-se quase como uma situação de menosprezo, de demérito, mas eu entendo. O que eu acho? Antes de qualquer coisa, o Fluminense não joga o melhor futebol do continente. O Fluminense não é brilhante tecnicamente com a bola nos pés. Agora, o Fluminense entendeu muito bem como ele encara certos adversários, certas estruturas de jogo e certo tamanho de competição. Então, o que a gente está falando é isso. É um Fluminense que sabe encarar uma final do tamanho contra o Flamengo, um Fluminense que sabe encarar um time com o porte do Flamengo. Dito isso, acho muito pouco provável que o Fluminense se lance, se abra, invente de seguir uma linha, sabe? Deixe espaço ciente do que o Flamengo é capaz de fazer em velocidade. Acho muito mais que o Fluminense vai tentar se encaixar dentro de um jogo como o Flamengo. É um Fluminense que tem uma linha estabelecida de defesa que já foi melhor, pode marcar, pode evoluir. É um Fluminense que aposta num brilho, num momento do Kaique, um Fluminense que aposta numa velocidade do Nenê, e não é velocidade de correr, porque obviamente o Nenê já não entrega isso, mas fazer a bola girar com certa facilidade. É um Fluminense que confia no poder quase que letal do Fred, enquanto jogador que aproveita muito bem, tem aproveitado melhor ainda as poucas bolas que sobram. Então eu imagino muito mais um Fluminense cauteloso. Acho que a história, os últimos confrontos, os últimos meses mostram que quem se propõe a se lançar contra um Flamengo sem ter uma defesa, uma recomposição muito bem estabelecida, muito bem treinada, não costuma ter boa sorte. Então o Fluminense que aprendeu a jogar esse tipo de jogo, e por aprender a jogar esse tipo de jogo, aprender a combater, aprender a lutar, que eu acho que é o maior valor desse Fluminense atual, é um Fluminense que vai saber como se portar diante de um adversário superior tecnicamente. É um Fluminense que vai saber também o seu tamanho. Não é um Fluminense acuado, de cabeça baixa, esperando uma bola para dar sorte. É um Fluminense que se impõe, que intimida. O Fluminense teve um jogo no ano passado, do Campeonato Estadual, um clássico antes da final, que num primeiro tempo ele se comporta quase que como um time pequeno. Coloca, a gente costuma chamar, a bunda lá no gol, né? Coloca o time lá atrás. O Flamengo amassou. Na virada para o segundo tempo, quando o Fluminense recuperou, restabeleceu o seu tamanho, e entendeu como ele poderia encarar, ele impõe sérias dificuldades ao Flamengo cansado. Então é assim que o Fluminense tem que entrar. Ele tem que entrar se dando o respeito. Se entrar numa de se acuar pela questão superior técnica, vai sofrer. E não acho que seja essa a postura. Acho que o Fluminense vai entrar de peito estufado, sabendo do seu tamanho e sabendo que tem porte hoje para encarar esses grandes jogos. E quando a gente fala Pessoal, igual são 6 horas e 49. Né, Felipe? Pode ir, Maurão. Vai lá, Maurão. Quando a gente fala, vai encarar de igual para igual, não pode encarar e tal, aí não há nenhum menosprezo ao Fluminense, não. É porque, assim, quem é que encara o Flamengo de igual para igual? Você tem que ter uma boa estratégia para encarar o Flamengo. Não é, eles sou tão bom quanto eles, se eles vierem para cima, eu vou para cima e tal. Não é por aí. Ninguém faz isso hoje contra o Flamengo. Ninguém faz isso contra o Flamengo, não é o Fluminense que vai fazer. Então, isso não quer dizer, o Fluminense é menor, então tem que ficar lá atrás. Não é isso. É exatamente como disse o Pedro, você montar uma estratégia para anular o que o outro
tem de melhor, e aí você fazer o seu jogo com as armas que tem. E eu acho que o Roger vai saber fazer isso. Quanto vai ser o jogo? Bola de cristal, só o Zé Elias que jogou é que sabe os resultados e acerta placar. Eu não tenho ideia. Mas acho que vai ter muita estratégia nesse jogo dos dois lados aí, com certeza. Só queria lembrar uma coisa. O São Paulo Zé, do Fernando Diniz... Peraí. O São Paulo do Fernando Diniz jogou 4 vezes contra o Flamengo, de igual para igual. Né? No último não era ele, né? Mas na temporada passada, o São Paulo jogou 4 vezes de igual para igual com o Flamengo e ganhou as 4. E algumas até com goleada, né? Então, também não é assim que quem joga contra o Flamengo vai para cima tal, e se abre e é ousado, apanha. O São Paulo da temporada passada é um... Mas rapidinho, Bubu, só uma coisa. Qual é a qualidade técnica do nível, qual é o nível do elenco de São Paulo, qual é o nível do elenco do Fluminense? Então são comparações, assim, são simetrias, acho que tem um pouquinho de uma falsa simetria. Gente do porte, do elenco do Fluminense, que está bem abaixo do elenco de São Paulo, que se comporta acuado, acaba sofrendo. Quer dizer, que se lança, acaba sofrendo. Não é que São Paulo tem uma situação de elenco igual ao Fluminense, se lançou e deu muito certo. Não, mas quem tem um elenco bem inferior, como é o caso do Fluminense, e se lança de qualquer maneira... sofre, não é? Eu acho que o elenco de São Paulo naquele momento ali que você diz e o elenco do Fluminense hoje, até no ano passado, são situações bem distintas. Tem muito mais qualidade e uma ideia de jogo estabelecida, de jogar com a bola, de ter a bola, que não é exatamente a ideia do Fluminense, do que um time como o Tricolor do Rio, no caso. Por isso que eu acho que não cabe tanto essa comparação. Quem se lança, tem a bola, sabe jogar com a bola e tem qualidade técnica. Eu quis dizer de quem não tem tanta qualidade técnica, tem um elenco inferior e não está acostumado a se lançar. Aí abre espaço. Pessoal, são 6h51. Deixa eu só pegar aqui no roteiro. Tem uma declaração do Iago Felipe falando sobre esse jogo. Vamos para trazer mais elementos, porque a hashtag Navê tá bombando, a audiência do programa também ligada nesse duelo, e daqui a pouco mais de campeonatos estaduais de outros estados, mas vamos ouvir o Iago. Eu tenho sim essa certeza de que nós estamos a cada jogo nos fortalecendo, né? E pelas contratações também da temporada. Bastante jogadores ficaram da temporada passada, então isso é muito importante. E nós temos crescido muito, né, com o trabalho do Roger. A cada jogo a gente tem evoluído, né, tem colocado em prática aquilo que ele vem trabalhando no dia a dia. E pode ter certeza que a gente está preparado para todos os desafios da temporada, né? 6h52, tenho a certeza que estamos nos fortalecendo. Eu quero até aproveitar... Também, esse aí fez como o Gabigol, ele pediu para jogar, ia ser poupado. Ele conta até uma historinha que no voo de volta lá da Libertadores, já foi lá no auxiliar e deu uma chavecada, se puder eu quero jogar, dá uma olhada aí e tal, enfim, estava a fim de jogar. E acha também que o Fluminense de hoje é mais forte do que o Fluminense, né? Ele que é remanescente daquelas decisões de julho do ano passado. E aí, pegando esse gancho do Fluminense, Zé, uma coisa que eu gosto muito no futebol brasileiro é quando a gente vê um moleque de 17, 18, 16, você fala, caramba, o que esse moleque vai virar? Né? Porque não é uma fórmula pronta. Às vezes o cara arrebenta e não estoura tanto, mas vai bem. Às vezes nem estoura e às vezes ele estoura muito. E atenção, torcedor do Fluminense, torcedor do Flamengo, no Sport Center, o Kaique vai dar uma entrevista aqui para a ESPN Brasil. O que você tá achando desse guri, Zé? Muito bom jogador, né? Jogador que tem a capacidade do drible, do 1 contra 1, drible em velocidade. É coisa difícil porque muitas vezes os nossos atacantes de hoje, né, quando eles driblam, eles perdem a velocidade. O Kaique não, né? O Kaique consegue manter e em determinados momentos ele acelera ainda mais com a bola, então fica muito difícil pro defensor. Além de ter uma visão de gol, né, uma percepção de posicionamento excepcional. A tendência é que ele cresça ainda mais quando chegar na Europa. Mas é um ótimo jogador. E aí a gente está vendo justamente o Fluminense que passou pela Portuguesa e o Kaique jogou demais. Pedro, uma coisa, né? Eu morei 4 anos no Rio de Janeiro, agora há pouco eu falei que você é carioca e tudo mais. Eu morei, foi uma experiência muito interessante para conhecer essa coisa também das torcidas.
Não, porque é assim que você conhece. A gente, quando eu fui morar no Rio, e o Bueno morou mais tempo que eu, a gente, como no caso paulista, a gente acompanha o Campeonato Carioca com uma visão, com as nossas rivalidades paulistas em relação aos cariocas. Quando você chega lá, existe um cosmos diferente, né? E os amiguinhos do meu filho, no Rio, muitos vascaínos... Casei no Rio, morei na zona norte do Rio, morei na zona sul do Rio, morei na zona oeste do Rio. Eu só não morei na zona leste do Rio porque é o mar, né? Se pudesse eu morava. E aí... Mas se você morou na zona norte, cresceu no meu conceito. Gostei, Bubu, é isso aí. Eu queria perguntar pra você, Pedro. Os amiguinhos do meu filho, de escola, a maioria era vascaína e tinha um torcedor tricolor, um torcedor fluminense. E eu concordo com você da final esvaziada, principalmente por isso, por estar encavalada entre grandes compromissos de Libertadores. Não é só porque é o estadual. Não, final é final, título é título. Mas uma das propriedades importantes de um clube é a torcida. E a torcida ela é alimentada com êxitos, né? Vitórias em clássico, sequências de invencibilidade. Nesse jogo com o Flamengo, para essa nova geração que está vendo o Flamengo muito forte, o peso de um título, até para pai manter o filho torcendo para o Fluminense... Sendo bem sincero... Diga. Desculpa te cortar, mas vai. Não, pode ir. Sendo bem sincero, existem 2 campeonatos hoje no Rio de Janeiro. Um é o que o time está jogando naquele momento e o outro é você tentar bater o Flamengo. E não adianta tapar os olhos para isso. O Flamengo hoje é o grande time do momento no país. O Flamengo se estabelece como rival, como protagonista e está disputando títulos, situações e pontas de tabela com o Palmeiras. Está disputando protagonismo hoje, agora também com o São Paulo, talvez ali numa Libertadores com o Internacional, com o Atlético. Os times cariocas ficaram muito para trás. Então aquela coisa ali quase que regional, ela foi se deteriorando ao longo dos últimos anos. O Botafogo está numa Série B, o Vasco está numa Série B, o Fluminense, apesar da boa campanha que faz, ele tenta se organizar, mas ele está um patamar aquém, abaixo do Flamengo. O Flamengo hoje ele olha muito mais para o cenário nacional e continental do que exatamente para o cenário estadual. Então você ter a oportunidade de jogar uma final de campeonato estadual é muito menos pelo título carioca em si, que o Fluminense é dos maiores campeões, claro, também quer se aproximar do Flamengo, o maior campeão, mas muito mais a chance de você carimbar uma fase maravilhosa que o rival vive. Tem muito disso, tem muito de você impor uma situação. O Fluminense hoje está muito mais preocupado, não é só com o título carioca, é a oportunidade de bater o Flamengo. Bater o Flamengo hoje no contexto do Rio de Janeiro vale muito, e vale pelo que o Flamengo se impôs, e como ele se impôs e o que ele é hoje. O Flamengo está a passos, a léguas de distância, anos-luz. Um cenário diferente, que não ocorria nas últimas décadas, não ocorria na década de 90, ocorria talvez ali na década de 80, mas o Fluminense também tinha um grande time e sempre conseguia impor Pedro, ali. 82, 3, 4, 5. Fala, Felipe. Vascaíno e Botafoguense, você diria assim, 98% com o Fluminense. Os 2% que sobram são eventuais maridos ou esposas de um flamenguista, é isso? Não é isso não, até porque, vamos dar o peso, um jogo que não ia mudar a história do Vasco no Campeonato Carioca, e o Vasco vence, como que o Vasco celebrou aquele jogo? E não era simplesmente por uma classificação, por uma situação de campeonato, era pelo fato de, enfim, após 17 jogos, conseguir bater o Flamengo e meio essa dinastia que o Flamengo impõe no cenário nacional. Isso tem muito valor, é isso que mantém a rivalidade acesa. Você imagina o Fluminense levantar uma taça diante desse Flamengo que tenta impor uma dinastia nacional. Então acho que todo o charme desse jogo vai muito além simplesmente do Fla-Flu do Carioca. É muito mais a chance de você bater aquele que é hoje o bicho-papão. É o time que está jogando para ganhar tudo no continente. Então isso dá um charme especial. E claro, tem a aura ali de uma final, de uma rivalidade, do tricolor que vai dizer que ganhar Fla-Flu é normal, do rubro-negro que vai pegar as estatísticas e vai dizer que não é bem assim, do rubro-negro que vai falar, mas a gente ganhou a maioria dos últimos jogos, mas aí do tricolor que vai falar, mas no ano passado eu tinha um time inferior e ganhei uma Taça Rio. Então tem todo esse charme, mas apimentado pela situação que o Flamengo vive e pela chance que o Fluminense tem ali de morder. E é uma chance real. Pessoal, tem um detalhe que a produção separou, que é a agenda dos dois, até para ir na linha do que o Pedro falou da final esvaziada em função de uma semana encavaladíssima. Então vamos lá, compromissos antes do Fla-Flu. O Flamengo tem União La Calera, fora, o jogo é amanhã,
9h30 da noite, em Valparaíso, no Chile. O Fluminense recebe o Santa Fé, quarta, horário 21 horas, Rio de Janeiro. Essa é a vantagem do Fluminense, que inclusive na outra semana também é no Rio de Janeiro o jogo. Júnior Barranquilla, eu já vou confirmar, se eu não estou falando bobagem, mas eu acho, tenho quase certeza que na próxima semana? Na outra, é o Júnior Barranquilla, não é? Sim, é o Júnior Barranquilla e fecha com o River Plate. Então, a ordem do Fluminense é essa. Pessoal, é aquela coisa do administração de elenco, Mauro. Tem Libertadores, tem uma final. Putz, tem que escolher. É 100% Libertadores, ou no caso, especialmente ou é aquela coisa, põe quem tá bem. Ah, não, tá bem, vai pro jogo. Como é que você imagina administrar essa agenda dos dois? O Fla-Flu e a semana anterior, o meio de semana anterior ou o meio de semana posterior, Mauro? Olha, os técnicos vão administrar, evidentemente, de acordo com o potencial, o tamanho técnico de cada elenco. A gente vai ver isso não apenas para esses dois, né? A gente já vai falar daqui a pouco, o Palmeiras fazendo não sei quanto, 11 jogos em 24 dias, todos os times estão, né? Quem está em competições como Sul-Americana, como está em Libertadores, está passando por isso, está jogando a cada 2 dias, né? São Paulo vai ter essa semana puxadíssima, todos vão ter. Aí é o seguinte, acho, por exemplo, quando a gente for falar de Campeonato Paulista, eu acho que nessa fase, até chegar à final, nas fases que tem, agora são as quartas, semifinais, acho que ainda alguns técnicos vão sim administrar. Uns porque tem potencial para isso. Por exemplo, o Flamengo poderia fazer isso anteriormente, como fez contra o Volta Redonda, só botou o Gabigol praticamente como titular absoluto. Agora chega uma final. Então, acho que nos outros regionais também vai acontecer,